E vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, e leremos do verso 22 ao 42, João 10, de 22 a 42. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos muito gratos por tua palavra, porque ela, ó Pai, nos aproxima do Senhor, ela nos mostra e nos dá conhecimento das coisas que aconteceram no passado, dos caminhos maravilhosos do nosso Redentor, de suas palavras maravilhosas, dos seus ensinos. E a tua palavra, Pai, nos mostra exatamente aquilo que devemos crer, o que devemos fazer e como devemos viver na tua santa presença. Nós te agradecemos por este registro infalível, preservado até os nossos dias. Te agradecemos porque a tua palavra é sobrenatural e ela toca no nosso coração, onde nenhuma outra palavra jamais tocou. Por isso nós pedimos, mais uma vez, que a tua santa palavra, iluminada e aplicada pelo teu Santo Espírito, transforme o nosso coração, transforme a nossa mente, naquilo em que nós ainda estamos errados, Pai, para que, tendo os nossos caminhos corrigidos, nós glorifiquemos o teu nome em cada passo que nós dermos. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dia desses, um professor de uma universidade no Rio de Janeiro expressou seu ódio aos evangélicos, desejando a morte dos evangélicos num país vizinho. Muitos cristãos se escandalizaram com isso, mas não deveriam. Na verdade, nós deveríamos nos incomodar pela falta de ódio da sociedade com relação aos cristãos. Porque em dias em que a igreja foi mais fiel no passado, ela sempre foi perseguida. Se nós estamos aqui no Brasil sem perseguição, é porque alguma coisa está muito errada. Porque quando o cristão, ele segue as palavras de Jesus e ele age da forma como Jesus quer que haja, invariavelmente nós seremos perseguidos. Porque o ódio a Jesus, ele vem desde o momento em que ele pisou nessa terra. E ele mesmo disse que se odiavam a ele, odiariam os seus discípulos.
na medida em que os seus discípulos fossem fiéis. Então eu repito, a falta de perseguição é que deveria nos escandalizar. Quando aparece um indivíduo desse declarando o seu ódio aos evangélicos, é porque nós estamos começando a entrar no caminho correto. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós mostra justamente isso. Começa com aqueles que odiavam Jesus, ainda perseguindo. Nos últimos 3 sermões, nós vemos os mesmos religiosos no encalço de Jesus, perseguindo a Jesus. E essa perseguição vai durar o ministério inteiro de Jesus. E é essa perseguição que vai colocá-lo na cruz. Porque por inveja os sacerdotes estavam perseguindo a Jesus e os fariseus estavam ali atrás dele. A grande questão que esse texto nos levanta é justamente por que as pessoas odeiam Jesus? Por que as pessoas odeiam Jesus e, por consequência, os seus discípulos? Por que as pessoas odeiam Jesus? Essa é a pergunta que o texto nos responde nesta manhã. O texto começa falando que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. A festa da dedicação era uma festa recente, não era uma festa antiga como a festa de Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos. A festa da dedicação marcava a purificação e a rededicação do templo por Judas Macabeu. Judas Macabeus, ele fez isso, ele purificou o templo, ele devolveu o templo às mãos judaicas em 165 a.C. Então, se você pensar que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existem 400 anos, foi mais ou menos nesta metade que aconteceu este evento de Judas Macabeus, e a partir dali que se instituiu essa festa. E quando você entra no Novo Testamento, os judeus estão comemorando essa retomada do templo para as suas mãos. Isso aconteceu exatamente 3 anos depois de o templo ter sido profanado por Antíoco Epifânio. Diz o texto que era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Alguns estudiosos acham que estava chovendo. Essa informação era inverno e ele estava passeando no pórtico de Salomão, dá a alguns estudiosos a impressão de que estava chovendo e por isso ele estava andando no pórtico. O que era o pórtico? Era a parede, as paredes do templo, meus irmãos. Se você se lembrar aí do desenho do templo, ele é rodeado por uma parede, e essa parede ela é tão larga que dá para andar não dentro da parede, mas a parede ela é coberta e ela é cheia de colunas, de forma que a pessoa podia andar ali como se fosse, imagine uma área de uns 5 metros com colunas e coberta. Então as pessoas podiam andar por ali, e é exatamente andando ali entre as colunas que o nosso Senhor Jesus está nesse tempo do inverno, possivelmente chovendo, e ele está andando ali. Era a parte, é chamado de pórtico de Salomão, porque esta era uma parte preservada do antigo templo de Salomão, né, que foi destruído em parte, mas essa parte havia sido preservada. E é nessa situação que os fariseus atacam. Diz o texto: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Verso 24. Note que o assunto é antigo. Eles estão retomando uma conversa aqui. Até quando o Senhor vai nos deixar em suspense? Até quando o Senhor vai manter este mistério? Essa discussão começou quando Jesus curou aquele cego de nascença. Os irmãos se lembram? E eles chamaram o cego de nascença e disseram: quem te curou? E ele disse: quem foi eu não sei, só sei que ele me curou. Chamaram os pais para comprovar a veracidade. Esse rapaz era cego de nascença mesmo? Como é que ele está enxergando agora? E os pais disseram que ele era cego de nascença, certeza.
Como ele está enxergando agora, ele já tem idade, perguntem para ele. E eles ficaram ali, e diz lá o texto que entre eles houve uma divisão, alguns achando que ele era de fato de Deus e outros não crendo que ele fosse de Deus. E desde aquele episódio, eles estão perseguindo Jesus com esta questão. E Jesus agora vai dar algumas respostas muito esclarecedoras, que vão mostrar de fato por que aqueles homens estavam no seu encalço e por que aqueles homens odiavam Jesus. E isso acaba nos respondendo por que hoje nós somos odiados. Talvez não no Brasil ainda, no nível em que deveríamos, mas com certeza em boa parte do mundo. Em boa parte do mundo, especialmente Oriente Médio, Ásia, países em que o Evangelho é proibido, há irmãos nossos ali sendo torturados, sendo presos, sendo mortos, sendo odiados de fato. Por que as pessoas odeiam então a Jesus? Primeiro, porque não são ovelhas. Esse é o primeiro ponto. Porque não são ovelhas. No verso 26, Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. É uma resposta simples, mas aqui nós temos o mistério da predestinação, meus irmãos. Elas não criam, não porque faltava fé, mas porque elas não eram ovelhas de Deus. Elas não criam porque elas não tinham sido escolhidas como povo de Deus. Não é porque faltava fé. A fé é um dom de Deus. Nós temos fé quando Deus nos dá a fé. Aqueles que não são ovelhas, Deus nem dá a fé. É impossível um morto tirar fé salvífica da sua vida morta. Mortos não creem. Então eles não criam, não é porque lhes faltava fé apenas, é porque a fé não havia lhes sido dada. Por quê? Porque eles não eram ovelhas. Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Avance um pouquinho a tua Bíblia para João 12:37. João 12:37. Aqui nós temos um detalhamento desta ideia. Vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Veja na tua Bíblia, João 12:37. Acompanhe. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Observe que eles não creram, muito embora Jesus tivesse feito tantos sinais, porque foi dado a eles endurecimento. Eles não eram povo, eles foram endurecidos. Mas pastor, Deus faz isso? Deus endurece corações? É claro que endurece. Basta ele afastar a sua mão salvadora e o coração petrifica. Mas isso não é injusto, pastor? Deus não deveria estar salvando todas as pessoas? Não há injustiça então na parte de Deus? Vá para Romanos 9. Romanos 9:14. Romanos 9:14. Acompanhe comigo. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Meus irmãos, Deus é soberano na salvação. Se Deus decidiu, daquela massa de caídos, caminhando para o inferno, salvar um povo, Ele é soberano. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E se você está nos caminhos do Senhor, se você está hoje aqui na casa de Deus, ao invés de estar fazendo impiedades aí pelo mundo, é porque Deus te alcançou, é porque Deus na eternidade te chamou, é porque você é ovelha, é porque você é povo. Se você está aqui na igreja prestando atenção a essas palavras e
sendo agraciado e tendo prazer na lei do Senhor, é porque você é ovelha de Deus. Porque só ovelhas têm prazer em ouvir a voz do pastor. Lobos fogem da igreja, lobos fogem de Deus, meus irmãos. Então, veja que estas pessoas não criam de jeito nenhum em Jesus Cristo, tinham visto sinais já de Jesus Cristo, tinham visto um cego de nascença ser curado, com todas as provas possíveis, o depoimento do cego, o depoimento de vizinhos, o depoimento dos pais, mas eles não acreditavam. Por quê? Por que essa palavra não desce ao coração? Porque não são ovelhas, porque Deus não deu a fé. Então, louve o nome de Deus, se você está aqui na igreja, andando nos caminhos do Senhor, porque não foi a tua fé que te trouxe aqui, foi a fé que Deus deu para você, foi Deus que te trouxe para os caminhos dele. Você não veio com as próprias pernas, foi Deus que te trouxe, é Ele quem nos dá a fé. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é pela graça, é Ele quem nos atrai para si mesmo. Assim, meus irmãos, por que esse povo não cansa de odiar a Jesus Cristo e de odiar os seus discípulos? Porque eles não são ovelhas. Volte lá para João capítulo 10. João 10. E como é que é o comportamento das ovelhas então? Pastor, como é que eu posso saber quem são os predestinados? Como é que eu posso saber se eu sou um predestinado, se eu sou um escolhido do Senhor? Aqui não há mistério nenhum. Se há mistério em nós pensarmos, por que Deus escolhe a mim e não escolhe meu vizinho? Isso é um mistério. Quanto às evidências daqueles que são eleitos, aqui não há mistério nenhum. E Jesus vai falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aqui está a evidência. Pastor, como é que eu sei se eu sou um eleito do Senhor, se eu sou um predestinado? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz de Jesus. Quando o Supremo Pastor Jesus Cristo fala, as ovelhas prestam atenção. Você é ovelha? Quando o Supremo Pastor teu Jesus Cristo fala, você presta atenção? Você está com os ouvidos atentos, com os olhos fitos no seu mestre? Isso é um sinal de eleição. As ovelhas seguem o pastor. Quando o pastor fala, ovelhas, venham por aqui, as ovelhas vão. Aliás, vamos pensar aqui na figura das ovelhas. Embora ninguém, eu creio, aqui nunca criou ovelhas, né? Mas vamos pensar naqueles que nos dão depoimentos assim. Num rebanho de ovelhas, mesmo que haja pastores diferentes e as ovelhas estejam misturadas, quando um pastor, ele fala, as suas ovelhas reconhecem a sua voz e seguem o seu pastor. Isso é bastante claro para quem cria ovelha. Uma ovelha não ouve a voz do outro pastor e o segue, ela ouve a voz do seu pastor. É impressionante. A ovelha é um animal não muito provido de inteligência, mas nisso elas são muito espertas. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. Trazendo para nós somos ovelhas de Jesus Cristo. E o verdadeiro sinal da eleição é que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quando o teu pastor Jesus Cristo fala, você está atento, você ouve, você segue, você obedece os mandamentos do teu pastor? Ou você só vem aqui no domingo para cumprir uma tabela, cumprir uma obrigação, e de segunda a sábado, aí você é o teu pastor, você faz o que você quiser da tua vida? Ou de segunda a sábado, você está atento aos comandos do teu pastor? Você está obedecendo o teu pastor no teu trabalho, na tua escola, na tua família? Irmãos, não há mistério aqui não. A evidência de quem é eleito é obediência. É só isso. De forma que ninguém pode dizer assim: eu creio em predestinação, eu sou um eleito de Deus. E aí durante a semana vive como se fosse um lobo, não como se fosse uma ovelha. Este nunca foi salvo, nunca foi salvo. Note que a obediência é o que comprova, é o que testifica que nós fomos salvos, que nós fomos escolhidos, que nós somos parte do povo de Deus. É o nosso comportamento.
No verso 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém as tomará da minha mão. Quais são os benefícios que as ovelhas têm? Primeiro, a vida eterna dada por Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. As ovelhas têm a vida eterna. Segundo, a segurança total da salvação. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. A figura é que as ovelhas estão na mão de Jesus e ninguém pode roubar as ovelhas da sua mão. Isso mostra, meus irmãos, que de fato, uma vez salvos, salvos para sempre. A nossa salvação não é frágil assim. Cristo morreu na cruz para nos salvar, não foi para que no dia seguinte nós perdêssemos a salvação. Em Cristo nós estamos salvos para sempre. O texto continua: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O que é aquilo que meu Pai me deu? Do que Jesus está falando? O que significa aquilo que meu Pai me deu? Volte para João capítulo 6. Volte para João capítulo 6. O que seria isso, aquilo que meu Pai me deu? Veja João 6, verso 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, 2 pontos. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, o que é aquilo que meu Pai me deu? São os escolhidos, é o povo. Deus Pai dá uma lista para que Jesus salve. Este aqui é o meu povo. E Cristo sobe à cruz para salvar este povo e não perder nenhum destes. É por isso que o texto diz, voltando para João 10, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Mas você deve ter percebido que Jesus primeiro falou, da minha mão ninguém pode arrebatar. E depois ele diz, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Afinal, da mão de quem? Ora, eu e o Pai somos um. Ele responde, eu e o Pai somos um. Ele está mostrando que eles são duas pessoas da Trindade, mas eles são um só Deus. Então estar nas mãos do Pai ou estar nas mãos do Filho é a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. É uma constatação da doutrina da Trindade aqui. Duas pessoas, um só Deus. Na verdade, a Trindade fala de 3 pessoas e um só Deus. Note, meus irmãos, que os judeus entenderam, porque no versículo seguinte é dito, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Eles entenderam imediatamente que Jesus estava se fazendo no mesmo nível do Pai. Eles pegaram pedras para atirar. Irmãos, primeiro então, por que as pessoas odeiam a Jesus? Porque não são ovelhas. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz de Jesus. Ele as conhece e elas o seguem. Em segundo lugar, por que as pessoas odeiam Jesus? Porque elas não aceitam a palavra de Deus. Veja, voltando para João 10, o verso 32. Elas não aceitam a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Tenho-vos mostrado muitas obras. Obras aqui, Jesus está se referindo aos milagres. Jesus já havia feito vários milagres. Por qual milagre vocês vão me apedrejar? Eram obras do Pai que Jesus tinha realizado. Portanto, ele não era um blasfemador. Ele não deveria ser apedrejado. Ele estava fazendo as obras do Pai, ele deveria ser adorado. Jesus pergunta, por qual dos milagres? Eles respondem, não é por obra, não é pelo milagre que te apedrejamos, mas por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles estão dizendo, não é pelo que você fez, mas é pelo que você falou. Já que a questão é a palavra, então Jesus vai para as Escrituras.
Já que eles estão querendo apedrejar Jesus por causa das suas palavras, então ele vai para as Escrituras. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Jesus está aqui citando o Salmo 82, que nós lemos na nossa liturgia, em que os juízes de Israel são chamados de deuses. E o argumento de Jesus é o seguinte: vocês estão muito bem acostumados com o Salmo 82, em que os juízes são chamados de deuses, e ali são juízes ímpios. Vocês nunca protestaram o fato de Deus ter chamado os juízes ímpios de deuses. E agora eu, que sou realmente santificado e enviado ao mundo pelo Pai, não posso me chamar filho de Deus? E vocês estão dizendo é blasfêmia? Então Jesus pega eles numa falha de raciocínio. Eles não têm problemas que os juízes ímpios sejam chamados de Elohim, de deuses, mas eles têm problema se Jesus se autodenomina Filho de Deus. Veja como Jesus usa, mais uma vez, as Escrituras para desmascarar o argumento falacioso deles. E Jesus diz no verso 35, a Escritura não pode falhar. E essa sempre foi a certeza de Jesus, a Escritura não pode falhar. E essa deve ser a convicção daqueles que creem em Jesus. Então, meus irmãos, em segundo lugar, as pessoas odeiam a Jesus porque, na verdade, odeiam a palavra. Elas não estão em conformidade com a palavra. Elas não seguem a palavra de Deus. E não seguindo a palavra de Deus, não vão reconhecer o esperado das nações. A convicção do discípulo de Jesus, da ovelha de Jesus, é que a Escritura não pode falhar, é que a Escritura é a palavra de Deus. Mas os ímpios não são assim. Enquanto os justos têm prazer na lei de Deus e meditam de dia e de noite nesta lei, e por isso são como árvores plantadas junto a correntes de águas, e por isso eles têm os seus frutos no devido tempo, e as suas folhas não murcham. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como palha, seca, sem vida, sem raiz, que o vento leva com facilidade. É por isso que os ímpios não se salvarão, mas os justos, esses são bem-aventurados. Deus os conhece e Deus os salvará. Os ímpios odeiam Jesus porque não aceitam a palavra de Deus. Os crentes amam a Jesus porque amam a palavra de Deus e sabem que Jesus é de fato o esperado das nações, é o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz. Eles amam a palavra e a obedecem dia a dia. Então, por que as pessoas odeiam a Jesus e os seus discípulos? Primeiro, porque não são ovelhas. Segundo, porque não aceitam a palavra de Deus. E por fim, porque não aceitam as suas obras, não aceitam os milagres de Jesus. No verso 37, Jesus diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus está mostrando aqui o seguinte, se eu não estou fazendo as obras do Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu estou fazendo as obras do Pai, vocês devem acreditar nestas obras. Jesus está comprovando aqui, irmãos, que os milagres nunca foram gratuitos. Os milagres são chamados na Bíblia de sinais porque eles apontam para algo. Os milagres, eles sempre têm um ensino por trás. Eles sempre são validadores e comprovadores da palavra. Quando Jesus cura um cego, não é para fazer um espetáculo àqueles que estão ao redor, mas é para mostrar a mensagem de que Ele é a luz do mundo. Quando Jesus multiplica pães e peixes, não é para encher estômago de ninguém, mas é para mostrar que Ele é o pão que desceu do céu, que mata a fome espiritual das pessoas. Os milagres, os sinais de Jesus apontavam para o ensino, não eram gratuitos para fazer qualquer tipo de espetáculo. Este é um padrão bíblico, meus irmãos. Para que o povo acreditasse em Moisés,
Deus deu poderes a Moisés. Moisés, mete a mão no peito, e a mão ficou leprosa. Joga a vara, para que o povo acreditasse nas palavras. Quando Elias curou o filho da viúva de Sarepta, ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Os milagres era para que desse aos profetas o reconhecimento de que eles eram povo de Deus, e assim a sua palavra fosse crida e fosse aceita. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chama os sinais e os milagres dos apóstolos de credenciais do apostolado. Ele diz lá: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por que é que os apóstolos faziam milagres? Para que o povo não tivesse dúvida de que eles eram homens de Deus, e assim crescem na palavra de Jesus Cristo. Eram credenciais. Os milagres não eram milagres apenas para demonstrar algum tipo de poder, mas era a credencial, a apresentação, dizendo: isso aqui é de Deus, creiam na palavra, creiam naquilo que está sendo dito. Depois que Jesus falou isso, mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Não sabemos como ele se livrou, se miraculosamente, não sabemos, o fato é que ele se livrou. E aí o nosso texto termina: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Jesus sai do templo e vai lá para o lugar onde João Batista batizava, e onde ele mesmo foi batizado por João Batista, no comecinho do seu ministério. Onde as pessoas que iam até João Batista eram pessoas piedosas, que estavam buscando consagração. Aquele batismo de João Batista não era previsto na lei, era um batismo de consagração, para a remissão de pecados, e apenas os piedosos iam atrás de João Batista para serem batizados. E Jesus foi para lá, e diz o texto: e muitos iam ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Veja aqui o sinal como validador da mensagem. No caso de João Batista, as pessoas criam nele, não porque ele fazia milagres, ele não fez milagres, mas João Batista tinha um estilo de vida tão profético, que as pessoas viam uma espécie de Elias em João Batista. Ele vivia recluso, ele se vestia de peles de animais, cinto de couro, se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos. Ele vivia como Elias viveu. E a sua mensagem era uma mensagem de arrependimento, de vinda do reino de Deus. E tudo que João Batista falou acerca de Jesus, agora o povo, vendo Jesus, podia conferir. E a conclusão do povo foi: olha, João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que João Batista falou a respeito de Jesus é verdade. E muitos ali creram nele. Veja o contraste. O texto começa com os incrédulos religiosos questionando Jesus e termina num local distante dali com muita gente crendo em Jesus. E de fato, meus irmãos, o mundo pode ser dividido nesta forma: entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus. No juízo final será essa divisão: à direita, as ovelhas; à esquerda, os cabritos. Aqueles que creem, aqueles que não creem. Concluindo, meus irmãos, assim como aquele professor que demonstrou ódio aos evangélicos, o mundo está cheio de pessoas hoje que odeiam os cristãos, odeiam os evangélicos. Por quê? Primeiro, porque não são ovelhas e odeiam a Deus em última instância. Segundo, porque não aceitam a palavra de Deus. E terceiro, porque não aceitam as suas obras e os seus milagres. Desde o Novo Testamento, Jesus fez milagres ali, à vista de todos. E aqueles que não tinham fé não acreditaram. O fato é que sempre foi assim, meus irmãos. Desde o início do mundo, aqueles que são de Deus são odiados pelos que não são de Deus. O mundo começou assim. Caim matou Abel justamente porque as suas obras eram más.
e as de seu irmão Abel eram justas. 1 João 3:12. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Algumas aplicações rápidas, 3 aplicações. Primeiro, a Bíblia diz que os verdadeiros discípulos de Jesus serão perseguidos. Se você, na tua vida, não tem enfrentado nenhum nível de perseguição, verifique se você está vivendo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Se você não tem nenhum problema no teu trabalho, na tua família, se nenhum amigo te despreza, verifique se você está de fato seguindo como um verdadeiro discípulo de Cristo. Ou se você é, como brincam, um agente secreto, que as pessoas nem sabem que você é crente. As pessoas ao teu redor estão fazendo coisas erradas e você está caladinho, está caladinha. Você não está confrontando pecados. Você não está dizendo para as pessoas: ei, essa vida que você está levando, muito divertida, está te conduzindo ao inferno. Se você está caladinho, caladinha, nas esferas em que Deus te colocou, você não vai ser perseguido. É bem confortável essa tua posição. Agora, a partir do momento em que você se torna discípulo de fato e começa a denunciar o mal ao teu redor, não apenas o mal do governo, porque denunciar o mal do governo na internet é facílimo, né? Mas se você não está denunciando o mal ao teu redor, o pecado ao teu redor, olho no olho, talvez por isso você não esteja sendo perseguido. Porque os discípulos de Cristo, meus irmãos, eles vêm para ter uma função profética, mostrar onde está o erro e denunciar o pecado, não apenas dos reis, mas dos religiosos ao redor e dos cidadãos ao redor, nas esferas em que Deus te colocou. Segunda aplicação, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Analise se você tem ouvido a voz de Deus e tem seguido a voz do teu supremo pastor, ou se na verdade você ouve apenas a voz da tua consciência. Você toma as decisões que te parecem corretas, sem observar a vontade do teu grande pastor. E por fim, o mundo, meus irmãos, sempre vai nos odiar se nós formos fiéis a Jesus Cristo. E qual deve ser a nossa resposta? Devemos odiá-los também? Devemos pegar em armas para matá-los? Isso não foi o ensino do nosso Senhor Jesus. Jesus nos ensinou que nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos dar a outra face, devemos andar a outra milha. Nós devemos amar aqueles que nos odeiam. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eis a nossa arma, o amor. Então nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Não devemos amaldiçoá-los. Devemos orar, devemos bendizê-los. Devemos, de fato, responder com amor e nunca pagar o mal com o mal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.